Colossenses, primeira mensagem dessa pequena série. Alguém lembra quem estava aqui? O que nós falamos? Isso, a supremacia de Cristo. Cristo é soberano, Cristo é supremo, né? O que nós precisamos é Cristo, pois Ele é suficiente. Não precisamos adicionar nada, nem misturar nada, nem acrescentar absolutamente nada, pois Cristo é suficiente. Amém? Prosseguindo o caminho. Hoje o título da mensagem dessa série é A Obra de Cristo na Cruz. Amém? Abre em Colossenses 1, a partir do versículo 21, meus irmãos. Yuri, faz favor. Pega um pouco de água, por favor. Colossenses 1, 21. Todo mundo achou? Então fica de pé em nome de Jesus. Colossenses 1, 21, a palavra de Deus nos fala o seguinte: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santo, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai, mais uma vez, entramos na tua presença, Deus, em oração, pedindo, abre os nossos corações, abre as nossas mentes e ouvidos, dá-nos atenção, tira tudo, qualquer tipo de distração, para que a palavra seja semeada no nosso coração, Deus. Fala a cada um de nós, Deus. Unja minha boca e que tudo que seja dito venha do céu e não da carne. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Meus irmãos, todos nós sabemos o que aconteceu lá no Éden, não é verdade? Né? A gente vai fazer uma viagem. Eu gosto de viajar, viu, gente? Eu viajei mais de 12 mil quilômetros para estar aqui, então eu gosto de viajar e nas mensagens a gente viaja bastante mesmo. A gente faz umas viagens longas de vez em quando. Vamos viajar lá no comecinho, no Jardim do Éden, né? Então todo mundo sabe o que aconteceu lá no Jardim do Éden. O homem pecou e o pecado literalmente criou um muro, uma parede, né? Dividiu o Criador da criação, né? O pecado afastou o homem do jardim, da presença de Deus, pois ele foi expulso. Não, tá em paz, irmão, obrigado. Pois ele foi expulso, né? Deus expulsou o homem do jardim, não porque ele queria expulsá-lo, mas o expulsou por causa, né, da consequência, da desobediência dele, né? Então, a coisa mais trágica disso tudo, que o homem começou a viver longe de Deus, literalmente afastado. Não tinha mais aquela comunião, não tinha mais aquele aconchego diário, não tinha mais aquela conversa diária. Agora apareciam dois estranhos, vamos dizer assim, né? Então, a coisa trágica realmente é que o homem estava separado de Deus. Mas, mesmo separados, né, por causa do pecado, o sentimento de Deus em direção ao homem nunca mudou. Deus sempre amou o homem, mesmo tendo pecado, né? Ele sempre desejou ter uma comunhão, pois ele criou o homem justamente a imagem e semelhança dele para isso, para ter uma comunhão, um relacionamento. Então, não é porque o homem caiu, pecou,
foi expulso que Deus deixou de amá-lo. Não, Deus continuou amando, né? Pois ele sempre quis uma comunhão com o homem, né? E indo um pouco mais à frente da história, né? Quando Deus resgata Israel lá do Egito, a gente tem um episódio aonde Moisés e o povo, depois de 3 meses mais ou menos que saíram do Egito, se encontram em frente do Monte Sinai. Né? Mais ou menos essa história está escrita no livro do Êxodo, né? Êxodo 19. Né? E nesse episódio, o que acontece? Deus chama Moisés. Fala, Moisés, chega mais. Faz o seguinte, vai lá embaixo, fala para o povo de se preparar, de se abster de mulher, de se consagrar, certo? Coloque uma separação, uma linha entre o Monte Moriá, o Monte Sinai e o povo, para que eles não ultrapassem essa linha, pois eu vou descer e vou ter comunhão com eles. Eu vou descer e vou falar com o meu povo, pois eu os resgatei, então agora eu vou descer, vou falar com o povo de Deus. Com o meu povo mesmo. O que acontece, meus irmãos? Moisés desce e faz, literalmente, o que Deus pediu para fazer. O povo se preparou, né, se consagrou, separou tudo, se lavou, tudo certinho. Estava tudo pronto. Aí, Deus começa a se manifestar através de trovões, relâmpagos, som de trombetas, né, fogo, fumaça. Aí o povo ficou com medo. O povo viu que Deus parecia um Deus tão rígido, vamos dizer assim, tantas regrinhas, tanta coisa para ter uma comunhão, né? E Deus basicamente desceu lá, mas o povo falou, opa, Moisés, vem cá, chega aqui. Nós não queremos não. Não queremos. Fala você com Deus. O que ele te falar, você fala para nós, está falado, tá de boa, a gente não queremos ter relacionamento com ele. Certo? Então, Deus quis se aproximar do povo, mas o povo recuou por medo, certo? Então, além de já ter uma barreira, um muro hipotético entre Deus e o homem, agora tinha a barreira mais um mediador. Por quê? Porque o povo de Israel quis que Moisés fosse o mediador, fosse o intermediário entre Deus e o homem. Então parece que se afastou ainda mais de Deus, vamos dizer assim, né? Então, com medo, eles recuaram, né? Então, depois desse episódio, o que Deus faz? Deus chama Moisés e fala, beleza, então. Então Deus dá mandamentos, manda regras, instituições que precisavam ser seguidas à risca, e quem falhava em obedecê-la, as consequências podiam ser fatais, né? Tanto que vocês lembram, quando Moisés desce do monte com as tábuas, eles já tinham sim afastados de Deus, né? E tanto que naquele momento a terra se abriu, muita gente morreu. Então a gente pode entender, pode parecer que Deus quis colocar regras, mandamentos, rituais de limpeza, tantas regrinhas, tantas coisas no povo judaico, e podemos pensar que ele seja um Deus ruim, um Deus bravo, nervoso, né? Que quer colocar a coleira no povo dele. Mas na realidade, se a gente pensar bem, refletir bem a palavra de Deus, isso tudo foi uma demonstração de amor de Deus para com eles. Por que eu digo isso? Porque Cristo queria proteger o povo dele dos outros povos, pois Cristo sabia lá para frente o que poderia ter acontecido, que tipo de povo ele era, né? Então Deus queria proteger esse povo, Deus queria guardá-lo. Então
Por que muitas leis? Realmente para o bem deles. Quando a gente tem filhos, a gente às vezes coloca regras dentro de casa. Não faz isso, não faz aquilo, cuidado, cuidado. Por quê? Porque nós queremos o mal deles? Não, porque nós amamos. Porque nós queremos proteger, não é verdade? Então Deus aqui parece um tirano muito severo, mas não é isso, gente. Deus era preocupado, estava preocupado com o seu povo mesmo, né? Pois Deus queria proteger os seus filhos dos outros povos, queria que os outros povos temessem Israel, queria que soubessem que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus que cumpre o que promete. E queria também promover conhecimento, temor e reverência ao próprio povo, né? Para que eles não se afastassem. Amém? Então, Deus dá muitas regras, mandamentos para proteger o povo dele ao longo da história, ao longo do caminho dele, né? E aí, seguindo essa nossa história um pouquinho mais para frente, né? Com a morte de Moisés primeiro, Josué depois, Deus levanta juízes, Deus levanta reis, Deus levanta profetas, para fazer o quê? Para continuar a cuidar do povo dele. Sempre pelo mesmo motivo, para cuidar. E mesmo não tendo tido sempre reis bons, mesmo não tendo tido sempre pessoas boas ao comando do povo, né? Deus sempre levantava para sempre eles terem um norte, uma direção, um caminho. Os profetas sempre falavam: endireita o seu caminho, pois se não endireitar o seu caminho, vai acontecer isso, assado. Faça isso, pois eu sou seu Deus, eu farei isso, eu farei aquilo. Então, Deus sempre, ao longo da história, através de muitos homens, se manifestou e quis proteger e demonstrar o amor dele para o povo de Deus, né? Até chegarmos a quem? A Jesus. Então, depois disso tudo, Deus envia quem? Quem? Jesus, gente. Amém. Pode falar. Deus envia Jesus, meus irmãos. Glória a Deus para isso. Nossa, estou com calor, gente. Deus envia Jesus. Envia Jesus para fazer o quê? Para derrubar de vez o muro do pecado que separava Deus, Pai, do povo dele. Ele envia Jesus para quebrar essa separação. Ele envia Jesus para ser o verdadeiro e o único mediador entre Deus e os homens. Pois muitos mediadores tiveram ao longo da história. Muitas pessoas à frente tiveram. Mas quando Jesus chegou o real mediador. O verdadeiro mediador, o verdadeiro Senhor que podia de verdade encurtar essa distância, quebrar essa separação. Então Deus envia Jesus para restaurar a conexão entre o Criador e a criatura. Então, não mais Moisés, não mais Josué, não mais os juízes, não mais os reis, os profetas, mas o próprio Filho de Deus veio e fez o que ninguém tinha o poder de fazer. Jesus foi enviado para fazer aquilo que ninguém tinha autoridade e poder para fazer. Glória a Deus. Ele veio para ser o Cordeiro por excelência. O último, o primeiro e o único, para abrir esse caminho novamente. Amém? Enquanto Deus formava Jesus e o preparava para a missão dele aqui na terra, né? Jesus mostrava a obra do Pai. Enquanto Deus o preparava para o fim, que o fim de Jesus era a cruz, Jesus mostrava os sinais e as maravilhas de Deus Pai para com os homens. Sinais e maravilhas, ensinos, demonstrações de amor, de poder e autoridade com tamanha sabedoria, meus irmãos. E depois de anos de
ministério, o povo ainda não tinha entendido qual que era o real objetivo de Jesus aqui na terra. O povo seguia até os discípulos. Os discípulos seguiam Jesus, mas ainda não tinham entendido realmente por que Jesus estava aqui, qual era a missão dele, a missão principal. O povo viu o Messias prometido, exultando, achavam que ele iria livrá-lo dos romanos, dos impostos, dos problemas, das dificuldades, e que eles agora iriam governar por meio do Messias, não é? O povo achava que o Bambambam tinha chegado, e realmente o Bambambam chegou. Só que pelos motivos diferentes. Não pelos motivos que eles achavam. O povo achava, agora o Messias veio, vai acabar com tudo. Quem vai reinar é nós. Quem vai ditar lei aqui agora é a gente. A gente é o povo de Deus, somos o povo escolhido. Quem manda aqui agora é nós. Os romanos vão ser destruídos, os impostos vão ser destruídos, não vão pagar mais nada. Mas Jesus não fez nada disso. Jesus pagou imposto. Jesus, ele não foi contra os romanos, mas foi contra o próprio povo mesmo, que não estava entendendo absolutamente nada. Raças de víboras, sepulcros, cajados, vocês não estão entendendo nada. Mas a maioria, procurando o próprio interesse, foi frustrado ao ver Jesus, o Messias, sendo crucificado e morrendo pelas mãos de quem? Dos romanos. Vocês imaginam? Falei, como assim, velho? Jesus, Todo-Poderoso, Filho de Deus, Filho do homem, tinha que acabar com tudo. Olha lá, coitadinho, espendurado numa cruz, morrendo. E quem está fazendo isso? Os romanos. Gente, os romanos estão fazendo isso. O povo ficou frustrado. Todo mundo abandonou Jesus. E perante isso tudo, parecia estar tudo acabado, não é verdade? Acabou, Jesus morreu, não tem mais esperança, acabou tudo. E até o diabo estava exultando. Ele estava exultando. Ele estava dizendo, venci, consegui, acabei com o Filho de Deus. Consegui, eu sou mais esperto. Eu escrevi aqui, mas na morte dele, Jesus foi vencedor. Na morte dele, Jesus alcançou o objetivo do Pai. E através do sangue dele, ele fez 3 coisas. A primeira que eu escrevi, o sangue de Jesus restaurou o que tinha se perdido lá no Éden. O acesso à presença de Deus Pai pelo homem, a conexão foi restabelecida e o homem agora tem acesso livre à presença de Deus. O muro que tinha se levantado foi quebrado. O véu se rasgou pela graça de Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. O sangue de Jesus venceu a morte, amém? E vem uma pergunta, ô morte, cadê o seu dardo? Morte, cadê o seu dardo? Morte, cadê a sua força? A morte não tem mais força sobre nós, meus irmãos. A morte não pode mais nos deter, pois Cristo acabou com a morte. Morte, cadê o seu poder? Não tem mais poder. A terceira coisa que eu escrevi aqui, o sangue de Jesus decretou a morte eterna para o diabo e os seus anjos. Vamos ler em Colossenses 2,15, por favor? Então, repetindo, o sangue de Jesus restaurou o que estava perdido. Foi quebrado aquele muro, aquele véu, o acesso à presença de Deus foi reaberto novamente. E nós temos liberdade de estarmos na presença de Deus. E ai de nós se nós não entramos na presença de Deus, pois entrar na presença de Deus custou caro e muito. A segunda coisa,
Jesus venceu a morte. E a terceira coisa, decretou que o diabo e os seus anjos fossem derrotados. 2 Colossenses 2, a partir... Vamos do 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus fez o quê? Os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus passou a perna no diabo. Literalmente. O diabo estava lá gargalhando com seus demônios lá, falando: eu venci, eu matei o Filho de Deus, não tem esperança mais. Mas na realidade, Cristo venceu. E a sentença de morte que estava em cima de você, cada um tinha um documento. O diabo tinha um documento na mão de um documento nosso, de cada um de nós na mão dele. E ele ia catar cada um de nós, ia pegar cada um de nós. A morte ia vir e ia pegar cada um de nós. Nós éramos destinados ao inferno, a estar com ele, morrendo eternamente. Mas ele rasgou esse papel, jogou no lixo e esbufetou literalmente Satanás e os seus seguidores e venceu. E nos deu a liberdade, nos deu a vida, nos deu a verdadeira vida, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler novamente Colossenses 1, 22, por favor. Colossenses 1, 22. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele como? Diante do Pai. Deus está fazendo o quê? Ele nos reconciliou ao Pai, está nos levando como? Cheio de pecados, cheio de problemas? Não. Está nos levando como? Santos e inculpáveis, livres de qualquer acusação, pelo sangue de Cristo. Você e eu somos santos e somos inculpáveis. Ninguém pode te culpar mais. Quando o inimigo vier cutucar na sua feridinha ali, ó, no seu pecado de estimação, fala para ele: você não tem poder mais sobre mim. Você não tem autoridade mais sobre a minha vida. Quem tem autoridade é Cristo. Mas o que nós precisamos fazer, gente, presta atenção. Nós precisamos viver como? Debaixo da proteção da vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos viver segundo Cristo nos manda viver. Precisamos entrar na presença dele. Precisamos desfrutar essa presença. Precisamos ser transformados e regenerados todos os dias por essa presença. Precisamos que as leis do Senhor estejam cravadas no nosso coração. Aí sim, mesmo caindo, meus irmãos, mesmo pecando, pois nós somos todos falhos, e Deus sabe disso. Mesmo caindo, você e eu, pelo sangue de Cristo, somos inculpáveis e santos. Entenda isso, aceite isso, entenda o que Cristo está falando para você hoje. Eu paguei o preço. A cruz foi um preço alto, caro. Derramei o meu sangue todo. Eu fiz isso em obediência ao Pai, pois o Pai ama cada um de vocês e não quer perder nenhum de vocês. Glória a Deus, meus irmãos. Que bela notícia. Acredito que nós todos sabíamos disso, mas é bom de vez em quando lembrar disso. Lembrar o que Cristo fez por nós. Pois muitas vezes ficamos em balia do dia, em balia num vórtex de problemas, do que nós estamos enfrentando, do que nós queremos, mas não temos. Aí vira uma bola de neve e a gente fica perdido. Aí que o inimigo vem e chuta essa bola aí. Chuta longe.
Mas se a gente colocar os pés firmes em Cristo Jesus, meus irmãos, nada pode nos deter, pois Cristo está conosco. Cristo mora dentro de nós, meus irmãos. Ele venceu. E se ele venceu, eu venci. Você venceu. E se ele depois de 3 dias ressuscitou, eu e você depois de 3 dias iremos ressuscitar também, ué. Ele venceu. Ele ressuscitou. E nós ressuscitaremos com ele também. Pois a obra não foi travada, parada, não. A obra foi completa. Cristo completou a obra. Ele morreu para os meus pecados de hoje, de amanhã e depois de amanhã. Mas isso nos chama a responsabilidade. Pois se nós somos perdoados, temos viver como perdoados e agradecidos diariamente. Não pisar no sangue de Cristo. Não fazer e viver da forma que nós queremos, pois isso se traduziria em condenação para nós. Nós precisamos viver conforme a vontade de Deus, relembrando que nós somos mais dos que vencedores em nome de Jesus. Porque Cristo venceu, nós vencemos. Porque Cristo nos deu a vida, a verdadeira vida, nós temos que viver essa verdadeira vida hoje. Todos os dias. Vocês concordam comigo? Glória a Deus. Ao 3º dia ressuscitou e nos deu a vida eterna, nos deu a esperança e nos deu a vitória. Glória a Deus. Essa foi a obra-prima que Cristo fez por nós. Que o nosso coração seja grato hoje, meus irmãos. Mas muito grato mesmo, pois Ele é bom, gente. Ele é bom demais. Ele não nos trata como nós mereceríamos ser tratados. E nós precisamos aprender a nos comportar da mesma forma que Ele nos trata. Precisamos perdoar os outros como Ele nos perdoa. Precisamos viver da forma que Ele viveu aqui na terra. E é difícil, meus irmãos, porque a carne não quer perdoar. Oxi, pisou no meu pé, no meu calo, né? Respira. Lembre-se de quem você é filho e mostre os seus sinais, pois Cristo já mostrou os dele. Agora somos nós que precisamos mostrar os nossos sinais, que não são nossos, são os deles, em nós, em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar? Aleluia! Bendito seja o teu nome, meu Senhor. Queremos agradecer-te, Pai, pela graça imerecida, Senhor. Queremos agradecer-te, Deus, pois o teu amor vai além do nosso entendimento. O teu amor vai além de tudo aquilo que a gente possa entender, pensar, Senhor. O Senhor nos ama de um amor verdadeiro, puro, de um amor visceral, Senhor. E nós te agradecemos por esse amor, Senhor, pois é esse amor que nos sustenta todos os dias, Senhor. É a tua graça, a tua misericórdia que nos sustenta diariamente e constantemente, Senhor. Pai, revela-te a nós no resto dessa semana, Senhor. Que essa palavra seja cravada em nossos corações, Deus. Pai, que nós possamos nos lembrar todos os dias daquilo que o Senhor fez por nós. E viver de consequência, Deus. De ver com um coração agradecido. E que cada um de nós possa doar a própria vida a Ti, Senhor Jesus. Isso eu te peço, Deus. Que o Espírito Santo continue agindo em nosso favor. E que a Tua graça, a Tua misericórdia possam continuar conosco, Deus. Abençoe a vida dos meus irmãos e obrigado pela vida de cada um, Deus. Te agradecemos por tudo e a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Estamos...